pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos aqui com mais uma live. Eu sou a Samantha Aride, sou fundadora da Koiné, Ética Social e Cultura Organizacional. E essa live faz parte de uma série que chama O Quarto Poder. Então, esse quarto poder diz respeito aos meios de comunicação de massa. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo de 6 lives. Começou na semana passada, a primeira live. Foi sobre a verdade, a pós-verdade e a fake news. Né? Eu vou retomar algum desses conceitos no começo dessa live agora. E hoje a gente vai falar de um primeiro meio de comunicação de massa, que é o mais abrangente no momento, que é a televisão. Então, com base em sua história, sem dúvida nenhuma, porque vocês sabem que eu gosto muito de colocar as coisas no seu contexto histórico. Então, começando pela história, tanto da Rede Globo como da TV Record, que é sobre essas que a gente vai falar hoje. Depois eu vou colocar um marco tentando identificar as linhas editoriais de cada uma. É claro que isso não é muito simples, e vocês vão ver por quê que é assim. Então, o meu objetivo com essas lives é que a gente preste atenção não só, né, ao nosso papel na sociedade enquanto a pessoa que trabalha, ou pai e mãe de família, ou estudante, ou o que for, mas também alertar para o nosso papel de cidadão, né? E entre esses papéis, enquanto cidadão, está a nossa obrigação, nosso dever de formar a nossa opinião, né? E integrar e fazer parte da opinião pública de uma maneira consciente, né? Tomando as nossas atitudes, as nossas ações, aquelas que a gente julga necessário para construir a sociedade onde a gente vive, né? Então, esse é o objetivo dessas lives. No fundo, é que a gente pense, repense sobre os meios de comunicação que estão aí à nossa disposição, não de maneira genérica, mas de maneira concreta aqui no Brasil, para que a gente faça as escolhas. Né? Como eu vou me informar? E qual é o meio de comunicação que eu vou escolher para formar a minha opinião? Né? Isso é super opinável, só que a gente não pode ser ingênuo. Né? Então, também isso é um dos motivos pelos quais eu quero fazer essas lives, essa série de lives, né, o Quarto Poder. Porque é claro que os meios de comunicação de massa têm uma enorme influência sobre a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente vive, o estilo de vida, a maneira como a gente se relaciona. Então é importante que haja uma espécie de crítica boa com relação às informações que chegam até nós, mesmo porque a gente tem uma enxurrada de informações que a gente recebe cada dia. A gente tem que escolher, né? Tem que selecionar aquelas que a gente julga que são mais idôneas, que estão mais de acordo com aquilo que a gente crê que é o certo, né, com os nossos valores. Bom, então primeiro eu queria recordar alguns conceitos. Primeiro, o próprio conceito de quarto poder. Essa nomenclatura é uma nomenclatura originada nos Estados Unidos e ela diz respeito a esse grande poder que tem as mídias de comunicação de massa com relação à formação da opinião pública, equiparando esse poder de influência aos 3 poderes que a gente tem no Estado de Direito, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ao lado com o mesmo nível de influência nos rumos que uma sociedade toma. Né? E a gente vê que isso, na prática, é verdade. Né? A gente não pode ignorar, né, que a opinião pública num país democrático como é o nosso tem um grande peso, e isso a gente tem assistido com mais proximidade, mesmo porque provavelmente nós também fazemos parte de algum desses movimentos desde 2013, né, quando a gente começou com essas grandes manifestações de rua em todo o país, exigindo coisas, né, dos nossos políticos. Bom, então esse é o primeiro conceito. Depois eu vou resgatar os conceitos que eu abordei na live passada, que é a verdade, a pós-verdade, é fake news, para que a gente esteja aqui na mesma página.
porque são temas recorrentes em todas as lives que eu vou fazer, né, essas 6 lives, começando pela semana anterior. Então eu queria retomar para que aquelas pessoas que não puderam assistir a live da semana passada também entendam por onde vão os tiros, né? Mas a live da semana passada está no IGTV, se quiserem assistir, está aí disponível na íntegra, que é muito mais aprofundado do que simplesmente essa recapitulação que eu vou fazer agora. Então, a verdade, ela é bastante questionada, se existe, se não existe, se existe para alguns setores, se existe e para outros não. Mas a verdade, ela diz respeito à adequação da nossa cabeça, do nosso pensamento à realidade, não o contrário, né? Quer dizer, eu ignoro a realidade e daí eu penso como é a realidade. Quando a gente fecha a janela da realidade, né, começa a querer pensar sem nenhuma base no que é real, então tudo é possível, né? Você pode construir um grande império sobre uma mentira facilmente, né? E aí, ao longo da história, a gente vê que isso acontece, porque a gente fecha a janela da realidade e aí a gente começa a espalhar ideias, né, por aí que tem a sua lógica, mas quando você vai na raiz, é uma raiz equivocada, né, porque se deixa de lado a verdade. Então, sim, eu disse rotundamente na minha live da semana passada que a verdade, ela existe e ela está na realidade, ela não está na minha cabeça, né? A minha cabeça, ela tem que se adequar. Caso isso não aconteça, eu vivo uma vida irreal, né? Uma vida que não vai me levar à vida boa, aquela vida que vale a pena ser vivida, não vai me levar a viver uma vida de acordo com o que é a verdade sobre o ser humano e sobre as coisas que me circundam, né? Então, é muito perigoso esse questionamento da verdade, né? Pensar que ou que ela é relativa, né? O que é verdade para mim não é para você. Isso tem coisas que a gente pode até dizer que são opináveis, mas tem outras que quando entram aí nesse pântano podem causar grandes estragos, né? E são todas essas verdades com relação à pergunta: quem é o ser humano? Se cada um de nós pensa que o ser humano é de um jeito, você imagina o que pode acontecer, né? E de fato acontece, né? Em termos de situações sérias, né, que prejudicam a nossa própria felicidade, que é o fim da nossa vida. Então, sim, a verdade existe. Depois eu falei sobre a pós-verdade. Então, a pós-verdade é uma palavra bonita para fazer referência a um tipo de mentira, né, que é a mentira que faz com que o que eu sinto seja mais importante do que o fato em si, do que a realidade, né? Então, as frases éticas, né, no fundo, né, elas expressam mais o que eu sinto do que aquilo que é a realidade da ética, né? Quer dizer, qual é a maneira correta de eu me comportar, né? Não correta pelo dever, mas quer dizer, como é correto o ser humano se comportar, né? O que é correto fazer, né, enquanto ser humano, para que eu seja feliz, para que eu desenvolva uma personalidade equilibrada, né? Então, a pós-verdade, o que ela faz é criar uma grande confusão, né, porque na hora de você criar e modelar a opinião pública, porque esse termo pós-verdade é usado majoritariamente nesse contexto da opinião pública, né? Então, na hora de você formar, né, ou de criar a opinião pública, né, quer dizer, os fatos objetivos têm muito menos importância do que as emoções e as crenças pessoais. Então, isso é perigosíssimo, né? Ainda mais que isso surge, claro, num ambiente, no momento que a gente vive, né, de um grande emotivismo, né, que é exatamente isso, né? Você colocar por cima as emoções do que o que é a realidade em si, a objetividade do fato. E a gente pode perceber na manipulação, né, da opinião pública, quando se recorre majoritariamente às emoções. É como uma chantagem emocional, né, para algo que de fato deixa a verdade em segundo plano. Então, isso, no fundo, pode dar um nome bonito, né, mas é uma mentira. É uma mentira que apela às emoções,
por cima do que é o lógico, o racional, a verdade, né, em último caso, dos fatos. E depois eu falei sobre a fake news. Fake news a gente poderia até encaixar na pós-verdade, mas ela é diferente, porque a fake news ela é planejada, né? Ela é deliberadamente pensada, né, para criar uma desinformação. Também tem o aspecto de manipulação, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, toda mentira é uma manipulação. Não existe mentira que não tenha esse objetivo. No fim das contas, toda mentira, o que ela pretende é manipular, né? Porque eu quero que você acredite no que eu estou te falando, embora o que eu estou te falando é uma mentira, né? Então, é uma forma de manipular. Então, a fake news, ela gera, né, desinformação, ela gera boato, e isso tem um objetivo, não é por nada, né? Mas é para se obter muitas vezes ou ganhos políticos ou ganhos econômicos. Então, você lança uma fake news com relação a uma pessoa, uma instituição, uma empresa, o que for, né? E com isso você quer obter algum ganho político, algum ganho econômico, né? Então a fake news ela tem essa vertente diferente da pós-verdade, porque ela é altamente deliberada. A pós-verdade também é deliberada, mas ela age num outro campo, né? Não é que ela te desinforma diretamente, né? Ela manipula os fatos e gera aí uma emoção para que você tome um partido, né, ou outro, mas não segundo a verdade, segundo as emoções que são criadas em você, né, pela maneira como se dá uma notícia. Então pense bem, nesses três aspectos, não, nessas três abordagens, né, a verdade, a pós-verdade, a fake news. Você junta com algo que eu falo muito nas minhas lives, mas é porque é um ambiente onde a gente está imerso, todo mundo, eu e você, que é o individualismo. O individualismo faz com que eu me feche na minha concha, enquanto eu estou bem, enquanto ninguém me perturba, tá ótima a convivência. Mas ai daquele que vier perturbar minha paz ou me contradizer, né? É uma espécie de eu vou viver minha vida aqui e depois o resto que viva a sua, e a gente convive em paz e em tolerância, né? Quer dizer, isso daí você reduzir bastante o aspecto social do ser humano e do enriquecimento mútuo que a gente tem nas relações sociais, né? Então você junta isso. Aí você junta uma decorrência desse individualismo, que é a anomia social. A anomia social é o individualismo aplicado aos rumos de uma sociedade. Então eu, enquanto o governo, né, não ficar me importunando, para mim tá tudo ótimo, tanto faz o que acontece ali. Eu vou vivendo a minha vida, estou trabalhando, tenho meu salário, até acho ruim a corrupção, não sei o que, mas não interferindo, eu estou bem, né? Então isso é uma anomia social, porque o nosso papel de cidadão é muito além do que viver a própria vida, né? Tem um bem comum, né? O bem comum que eu tenho que construir junto com outros cidadãos. Então você junta isso. Aí você junta com a pós-verdade, com a fake news. Bom, é um caldo de geração de ignorância e desinformação bastante grande. Por um lado, porque a informação que me chega está deturpada. Por outro, porque eu mesmo não me importo com isso. A gente pode pensar, nossa, tanta coisa para fazer, trabalho, não sei o quê, eu não procuro me informar. Eu sei de notícias aqui e ali, coisas que comentam. Agora, sem um cafezinho, com home office, sem um cafezinho na empresa, né, às vezes a gente pode ficar totalmente desinformada, né, porque outras pessoas, a gente recebe a notícia de terceira mão. Então, isso gera muita ignorância, né? E a ignorância, ela faz com que a gente seja facilmente manipulado. Por quê? Porque existe um vazio intelectual. E nesse vazio intelectual, eu estou totalmente desprotegida, né? Desprotegida, totalmente. Então, o que aparecer vai entrar na minha cabeça. E como todo mundo acha que socialmente é muito bom ter uma opinião, eu acabo aceitando qualquer coisa, porque eu não tenho o hábito de refletir, né, de buscar ativamente a minha opinião. E aí eu queria falar, antes de falar da Globo e da Record, eu queria falar sobre a opinião pública. A opinião pública é a opinião do povo,
ou seja, a opinião de cada indivíduo dentro de uma sociedade. E a opinião pública em si, né, como a gente pode dizer como uma entidade, ela influencia as diretrizes de uma sociedade. Numa democracia, a palavra democracia já diz, né, que é poder do povo, né? Numa democracia, a gente pode ter os 3 poderes, a gente tem o Estado de Direito, né, tem os 3 poderes, mas a opinião pública também tem o seu papel, né? Assim como a gente pode ver que a mídia, né, de comunicação de massa é o 4º poder. A opinião pública, ela direciona muito o caminho de uma sociedade, né? Muito, porque ela influencia os 3 poderes, como a gente percebe hoje em dia, e influencia também o direcionamento que esses meios de comunicação de massa vão ter, né? Eles nos manipulam, mas eles têm uma grande dependência de nós, e a gente vai ver como que isso acontece, através desses casos concretos que eu vou abordar nessas lives. Então, a opinião pública ela é vista como o comportamento que a maioria da população toma diante de um assunto, né? Claro, né? Quer dizer, a opinião pública sempre é a opinião da maioria, né? Então, portanto, a nossa obrigação de cidadão vai muito além do que eu voto, né? A gente pensa, eu voto, então eu já fiz o meu papel enquanto cidadão, escolhi lá uma pessoa que vai me representar, segundo o que eu penso, o que eu creio, mas eu votei e depois, tchau, né? Eu não sigo o candidato, não vejo o que ele está fazendo, né? Não entro lá na página dele, né? No deputado que eu votei, no vereador que eu votei, vai ter eleição agora em novembro. Simplesmente eu deixo o barco correr, eu já votei e vou viver minha vida, né? Isso é péssimo. A gente deu um poder para uma criatura, tá lá representando a gente não sabe o que ela está fazendo. O voto é uma coisa muito séria, né? Tudo bem, pode ser que em algumas eleições, né, a gente fala, bom, não tem nenhum candidato, né, decente, vou votar em quem, né? Aí a gente anula, a gente vota em branco, mas ainda assim, ainda que eu vote nulo, ainda que eu vote em branco para manifestar, né? Ou que para mim tanto faz, então meu voto vai para o que estiver ganhando, ou porque é um protesto, né, e eu não vou votar em nenhum porque eu não acredito em nenhum deles. Ainda assim eu tenho um papel na sociedade, eu tenho que seguir quem está aí, eu não votei nele, mas eu sou opinião pública, e ai dele se ele fizer alguma coisa fora da linha, né? Então eu tenho que estar de olho, né? Eu tenho que estar de olho, senão não acontece, né? Existe uma grande... Quer dizer, é muito fácil a gente falar em democracia, né? Liberdade de expressão, que agora, né, tá super assim, sendo falado por conta desse inquérito da fake news. Mas eu tenho liberdade de expressão e eu não uso, né? Porque simplesmente eu não me integro, né, dentro da opinião pública, né? Isso é ruim, né? Cidadãos que são passivos são altamente manipulados, né? Altamente manipulados. Então, o comodismo a gente tem que pegar e jogar fora. Sair dessa anomia social, esse estado letárgico, né, com relação ao que acontece ao nosso redor, como se a gente não fizesse parte do planeta, né? Como minha vida se resume aí a minha família, meu trabalho, eu estou bem e acabou, né? Isso é muito ruim. Bom, por exemplo, né, claro, se manifesta nas eleições, se manifesta, né, a voz do povo, se manifesta em consultas formais que o governo pode fazer ao povo, plebiscitos, referendos e outros tipos de consulta que um governo pode fazer ao povo, né? Se manifesta nas eleições, sem dúvida nenhuma, mas também a gente tem que reconhecer a força que a gente tem, né? Às vezes a gente pensa, por exemplo, agora que tem todo esse rolo com o STF e todo esse ativismo judicial, todo esse questionamento, né, sobre essa supremacia toda, né, do STF, que parece que não tem ninguém que regule isso, né, que controle isso. E aí tem uns desmandos que a gente tem visto agora, eles são super sensíveis à opinião pública. Basta a gente se manifestar,
que eles vão fazer alguma coisa, né? Se a gente não se manifesta, nada vai acontecer, eles vão continuar reinando aí e colocando em perigo muitos tesouros da nossa democracia, né? Quem fala do STF fala do legislativo, né? Fala de qualquer outro poder. Também os meios de comunicação. Várias vezes surge por aí, né, o assunto do boicote. O boicote à Rede Globo, né? Agora várias empresas grandes querem boicotar o Facebook nas eleições americanas porque do assunto da propagação do ódio, o discurso do ódio, não sei mais o que, né? Boicote, né? Cidadãos boicotarem determinadas marcas que apoiam coisas que são contra os seus valores, boicotar a Globo porque a Globo só dá notícia ruim ou é contra o governo, né? Boicotes é uma forma de você se manifestar, é um boicote, embora isso seja bastante difícil de coordenar. Outras coisas que a gente já viu que dão certo mesmo são as manifestações, né? Manifestações de rua pedindo algo, né? Que algo mude, né? Com relação ao governo, exigindo mudanças dentro do governo, né? Bom, normalmente essas manifestações elas vão direcionadas ao Congresso Nacional, tem a ver com leis, né? Agora tem a situação toda com o envolvimento da STF, porque ele tem brilhado, né? Tem aparecido demais da conta, então muita gente não está satisfeita com o rumo, né, que ele tem dado ao seu papel dentro da democracia, né? Mas também, quer dizer, o executivo ele é pressionado de outra forma muitas vezes, né? Na cobrança. Quer dizer, a cobrança do quê? Eu votei em você, você prometeu uma série de coisas na sua campanha, você vai cumprir. Você tem 4 anos para cumprir. E eu vou ficar no seu pé. É assim que a gente cobra o executivo, estando em dia com o que estão fazendo. Para isso você tem sites oficiais, né? Quem de nós entra em site oficial do governo? A gente reclama, né? A gente reclama do Ministério da Saúde, a gente reclama do Ministério não sei do que. Não estou falando desse governo, tá? Porque isso também na pauta desse governo, mas de qualquer governo anterior que a gente tenha votado, né? Eu entro lá para ver o que o meu candidato está fazendo, né? Então, bom, depois não adianta reclamar, né? Quer dizer, as mudanças não vão vir do céu, né? A gente tem que fazer também a nossa parte enquanto cidadão, né? Então, a maior inimiga da verdade, né, é a ignorância. E é contra isso que a gente tem que lutar, né? Contra isso que a gente tem que lutar. Então, lutar, eu falo assim, lutar, não estou falando pegar em armas, não, lutar é uma coisa muito pessoal, né? Quer dizer, eu tenho que me informar, né? Eu tenho que tomar uma atitude mais ativa, né? E evitar que a opinião pública seja manipulada, né? A gente tem que procurar ter aí opiniões fortes. Bom, a ignorância ela pode ser fomentada de várias maneiras. Primeiro, não saber. Primeiro de tudo é a falta de informação. Hoje é quase impossível a gente falar que não sei, que a gente não tem acesso à informação, é impossível, né? A gente tem o contrário, né? Uma enxurrada de informação, a gente tem que escolher o que vale a pena para nós, né? Mas, de fato, a gente pode ter um monte de informação e não saber de nada, né? Porque às vezes eu não leio, né? Eu não assino um jornal, não sei, né? Me informo por meios duvidosos, então, no fundo, eu não sei, né? Depois, uma maneira de fomentar a ignorância, que outra pessoa fomente a minha ignorância, né? Com informações falsas. Eu tenho informações, mas elas são falsas, não são verdadeiras. Outra coisa, mas tudo isso, né, o não saber e a informação falsa é muito mais fácil de você deflagrar. Outras coisas são mais sutis, né? Quer dizer, uma meia informação. Então, uma verdade pela metade, né? Seja pela metade porque eu não dou todo o contexto, eu não dou toda a notícia, né? Ou seja, porque existe uma interpretação, uma versão, né, viciada da realidade, né? Uma versão viciada de um fato objetivo, né? Então, você dá a sua interpretação e aí você desvirtua.
ou você tira coisas do contexto e analisa, né? Não dá todo o contexto. Então são formas de você fomentar a ignorância, né? Manipular a opinião pública, né? Usar de forma maliciosa, né? A informação que você tem e publicar dessa forma maliciosa, né? Quer dizer, a pós-verdade faz isso. A pós-verdade pega a informação objetiva, o fato em si, e dá uma manipulada, né? Em vez de falar do fato, joga umas emoções assim para você, né? Para fomentar raiva, ou pena, ou o que for. Então, existem muitas formas de ignorância. É por isso que a gente tem que ter uma atitude ativa, né? Não ser tão passivo em receber, né, as coisas que chegam, né? Desconfiar, né, das fontes. Às vezes a gente, grandes meios de comunicação, tá? Não estou falando aqui do Jornal do Bairro, tá? Grandes meios de comunicação, eles falam assim na notícia: estudos indicam que 70% blá 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 blá. Que estudos? Por que você não revela a fonte? De que universidade ou de que instituto, né? Estudos indicam X, né? Datafolha diz que 70% blá blá blá. Tá, qual foi a amostra? Onde foi feita essa pesquisa? Com que pessoas? Qual é a classe social? Né? A gente engole muito, uma coisa que a gente engole fácil é estatística, né, gente? É assim, a nossa mentalidade, né, utilitarista. Então, tem que desconfiar, né? Estudos. Fontes comunicaram que não sei o quê. Quais são as fontes? Fontes disseram, fontes do Planalto, fontes do... Socorro, né? Fontes o quê? Né? Quer dizer, uma pessoa te falou isso? Quem é a sua fonte? Uma fonte interna de não sei da onde, tá? Essa pessoa, ela tem interesses políticos, tem interesses econômicos? Que tipo de fonte é essa? Ela está fazendo uma delação? Qual é o caráter dessa pessoa? Ela é idônea, né, para me dar uma informação, e aí esse meio de comunicação ratifica como a verdade incontestável, né? Então essas coisas que não tem muito pai nem mãe, né, estudos disseram, fontes confirmaram, essas coisas a gente tem que vai atrás, né? Vai atrás, né? Porque se coloca número e fontes, estudos desconhecidos como a verdade máxima, a gente tem que ir atrás. Fala, bom, esse negócio como é que é? Em assuntos de importância, evidentemente, né? Quer dizer, ninguém vai ter tempo de fazer isso com qualquer notícia, a gente não pode viver na base da desconfiança. Mas quando tem notícias importantes com esse nível, principalmente quando é veiculado por meios de comunicação grandes, a gente tem que desconfiar. Cadê a qualidade aqui do jornalismo? Que você não cita nada, não tem base, né? O que você está falando, né? Artigos, colunistas, né? Dá a base, né? Eu adoro o colunista X, mas quando ele me escreve uma coluna de um jornal, uma coisa séria que não tem base, né? Não tem referência, não tem nada, é uma opinião solta, né? Então a gente, por mais que eu goste dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa não é razoável. Então a gente tem que ter uma atitude ativa, né? Bom, como sair da ignorância, eu já falei, né? Sair dessa anomia social, escolher os meios de comunicação com quem a gente quer se informar, sair de uma ingenuidade, né, que a gente tem de alguns meios de comunicação como se fosse a fonte da verdade, e ter discernimento, né? Todos os meios de comunicação de massa, todos têm uma linha editorial. Tem não partido político, mas tem uma linha que segue, né? A favor do governo, contra o governo, a favor de tal agenda, de outra agenda, né? É impossível você ser 100% isento, impossível, né? Então sempre tem. Então é bom a gente também saber um pouco qual é a linha, isso a gente pode perceber pela maneira de se relatar, né, o fato e etc, que a gente pode entender como é que é a linha editorial daquele meio de comunicação. E depois tem em conta, né, que todos os meios de comunicação querem te convencer de algo, né? Querem que você seja convencido. Então, é claro que um meio de comunicação grande, ele muitas vezes
vai se colocar numa posição em que você dê crédito a ele, né? Uma coisa de credibilidade, né? Credibilidade. Então, por exemplo, se formar um consórcio, como vocês sabem, para poder registrar o número de mortes e casos do coronavírus e tal. Esse consórcio é formado, consórcios dos veículos de comunicação, da imprensa de uma maneira geral, mas tem ali 5 meios de comunicação, né? Tá a Globo, tá a Folha, então mais 3 ali. Eles não representam todos os meios de comunicação, né? Mas, falando assim, se coloca uma credibilidade, a postura corporal, a maneira de falar, né? O próprio cenário do estúdio, né? De um jornal, né? Então, tudo isso é feito de maneira para te convencer daquela versão da história. Então, quando a gente é uma sociedade virtuosa, né? Isso eu sempre falo, cidadãos virtuosos gera uma sociedade virtuosa. Então, se cidadãos virtuosos, bem informados, com uma opinião formada, com base na verdade, bem embasado, né, que exige que também se viva a verdade, em meios de comunicação, no governo, em empresas, onde quer que esteja, né, tudo isso sobe o nível de uma sociedade, né? Então, se a gente quer que alguns meios de comunicação mudem, né, a sua linha editorial, ou sejam menos, manipulem menos, né, a nossa opinião, que deem uma notícia um pouco mais mostrando todos os lados, né, e não só de uma maneira enviesada, a gente tem que exigir isso, é a gente. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de se formar bem, né, e concordar com aquilo que a gente acha que está certo, segundo os nossos valores e a nossa opinião, né, dos fatos, né? Só os valores não bastam, né? A gente tem que conhecer os fatos e reconhecer onde está a verdade em cada fato, né? Porque os cidadãos, né, virtuosos, eles vão querer boas coisas para o seu país, concordam? Eles vão querer uma sociedade virtuosa, uma sociedade o quê? Justa, uma sociedade transparente, uma sociedade que trabalha, né, corretamente, uma sociedade que luta contra a corrupção, uma sociedade que pune aquelas pessoas que saem da linha, né, seja de que nível social for, seja se está no governo, se não está, né, uma sociedade igualitária, né? Então, claro, para isso a gente precisa, cada um de nós, né, cada um dos cidadãos precisa ser virtuoso e precisa assumir o seu papel dentro da opinião pública do país. Bom, então agora vamos entrar na Rede Globo. Bom, a Rede Globo, ela é uma rede de televisão aberta, né, por concessão. A gente sabe que todas as redes de televisão abertas precisam de uma concessão do governo, né? O governo dá essa concessão a essa emissora, né? Ela vai lá pleitear e o governo dá, né? Então, a concessão é dada pelo governo. Bom, a Globo, ela tem, pra vocês terem ideia, 200 milhões de pessoas, né, de audiência, né, diariamente, seja no Brasil, seja fora, né, 200 milhões de pessoas. A população do país, ela é um pouco mais do que 210 milhões de habitantes. Você veja que a Rede Globo tem 200 milhões de pessoas assistindo, né, diariamente, no Brasil ou fora. Ela tem uma cobertura né, no território nacional de 98%, né? Então, praticamente, você pode ser a Rede Globo de qualquer lugar que você esteja, né? Do mais remoto. Ela teve a concessão, ela pediu a concessão dela em 1957, mas ela só conseguiu essa concessão em 1965, que foi quando ela começou, né? Então, o fundador é o Roberto Marinho, já falecido, né? Agora a Rede Globo está na mão de 3 familiares, né? Filhos e tal, que são os acionistas majoritários. É a maior rede de televisão do Brasil, como a gente sabe, né? E ela é a 2ª maior televisão do mundo, né? Analisada em termos comerciais, né? Em termos de
não só de tamanho, mas de dinheiro feito, né? E, bom, ela fica atrás só da ABC, que é um grupo, que é uma emissora que era parte do grupo da Walt Disney. Ela desbancou a CBS, né, que era a segunda, e ela está a segunda maior do mundo. E além disso, ela é a maior do mundo em conteúdo na língua portuguesa. Ela produz muito conteúdo e sobre tudo. Na semana passada, quer dizer que eu vou acabar falando mais da situação de Covid e tal, mas na semana passada eu falava dos comportamentos e estilos de vida, né? Quer dizer, a novela, ela estabelece, ela cria um modelo de vida, ela espalha, dissemina ideias ou ideologias, né? A gente acha que está lá assistindo uma coisa tão inofensiva, mas não é. Influencia a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de se relacionar com os outros, os nomes das pessoas, né? Eu contava que na minha faculdade, as salas na SPM eram divididas por ordem alfabética. Na minha, sou Samantha, né? Na minha tinha umas 4 ou 5 Vanessas. A gente brincava, né, que na época que nasceram devia ter alguma novela com uma personagem importante chamada Vanessa. Isso acontece mesmo. É muita influência. Vocês pensem, 18 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas diariamente assistindo alguma programação da Rede Globo. É muita influência. Nós somos uma sociedade. Muita. É para você ficar assim, estarrecido, né? Porque está todo mundo assistindo e assimilando, né, todas as informações que são dadas, né, através desse meio de comunicação. Então, é um poder muito grande de influenciar a cultura, a política, né, a economia, né, e a opinião pública. Ela tem 200 milhões de pessoas abertas ao que ela quiser falar, totalmente abertas. Podendo escolher outro canal, escolheram esse. Totalmente receptivas, né, por conta da nossa anomia social, sem defesas, vamos dizer assim, por causa da ignorância, da desinformação, sem defesas, né, para discernir ali o que vale a pena assimilar e o que não vale, né? Então, é uma coisa bastante séria, né? Não é pouca coisa. A Rede Globo, enquanto tal, né, ou qualquer meio de comunicação que tenha essa posição que tem a Rede Globo, ela pode fazer muito bem numa sociedade ou ela pode fazer muito mal. Quer dizer, uma pessoa que tem um grande poder, ou uma instituição que tem um grande poder, né, ela tem uma grande responsabilidade, né, e ela pode fazer muito bem, ela pode fazer muito mal. Isso a gente tem exemplos na história e na nossa vida cotidiana também, por que não? Mas, ao mesmo tempo, ela é refém da opinião pública. Isso você não tem a dúvida. Então, um fato que foi que eu coloquei ontem à tarde, né, no meu Instagram, sobre o apoio da Globo à ditadura militar, né, de 64. Então, a ditadura militar, o golpe foi em 64, 65, a Globo recebeu a sua concessão, que ela já tinha pedido já há 8 anos atrás, que ela estava tentando ter essa concessão. Em 65 ela conseguiu. E em 1964, ela foi através de reportagens e outras ações demonstrando que ela apoiava a ditadura militar. E em 1964, o Roberto Marinho escreveu um artigo no Globo em que ele falava claramente, eu não vou ler aqui porque senão eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas vocês podem procurar Roberto Marinho, 1984, o Globo, apoio à ditadura, joga lá no Google, vocês vão ler, né? Falando claramente que apoia a ditadura militar e o avanço e tudo. Muito bem, isso ficou assim, 2013 começou a ter aquelas manifestações, né, que começaram ali com um pedido, né, para não aumentar no transporte público e foi evoluindo para outros assuntos, né? Mas começou a ter um slogan, né, que era: a realidade é dura, a Globo apoiou a ditadura.
que era uma manifestação contra a Globo, evidentemente, 2013. Então, só em 2013, veja, mais de 45 anos depois, né, do golpe. Só em 2013, então, ela reconheceu, então escreveram um artigo no Globo onde ela reconhecia que o apoio à ditadura tinha sido um erro e blá, 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 blá. Né? Começa assim, mais ou menos, tá, o artigo, falando que isso já era um debate interno bastante... que isso era um assunto bastante debatido internamente, né, e que a apoio à ditadura foi realmente um erro. Bom, durante anos, né, ela defendeu a ditadura, isso ficou embaixo do pano, né, e aí a opinião pública trouxe isso à tona, colocou na parede, ela teve que reconhecer, né, mas em nenhum outro momento tinha se pronunciado. Se não tivesse nenhuma manifestação, gente, quem é que ia saber, né, que a Globo apoiou a ditadura, né? Então, essa é a força da ditadura. Por que da ditadura? Não, da opinião pública, né? Porque os meios de comunicação são reféns da opinião pública. Por quê? Porque a audiência dá dinheiro, né? Dá dinheiro, simplesmente. Quanto maior a audiência, mais anunciante eu tenho, mais dinheiro. Além de pode haver outros interesses políticos, ideológicos, o que for. Mas tudo que a Globo não quer é perder a audiência. Então, entre ficar falando que não fez isso, sendo que está comprovado, tem um artigo de jornal do próprio fundador falando que apoia a ditadura, e ficar negando isso e assumir que foi um erro, colocar o Bonner no Jornal Nacional, né, lendo a reportagem, falando que realmente foi um erro, a realidade realmente é dura, realmente apoiamos e realmente foi um erro, todo mundo se comove, ela tem a sua redenção e esse fato é acabado, ninguém mais pode ficar falando que a Globo, né? Então, ela precisa de nós, né, da nossa audiência, né? Por isso que o boicote, ele resolve, né, vamos dizer. Por quê? Porque você mexe no bolso, né? Quando você mexe no bolso, a coisa fica séria, né? Então, embora o boicote, ele é muito pontual e não resolve os problemas, na minha opinião, né? Bom, por exemplo, né, isso fala, né, que os governos nessa reconsideração da Globo, né, sobre a sua história, fala assim que os governos e instituições têm de alguma forma que responder ao clamor das ruas. Então, de fato, isso é verdade, isso acontece, né, na realidade. Bom, então a pergunta é, será que ela teria se retratado se não houvesse tido essa manifestação? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Por quê? Né? Porque seria o roto falando do rasgado, né? A Globo muitas vezes promove esse lado do assunto da ditadura, do atual governo, possibilidade de ditadura, não sei o que, né? Rasga as vestes. Mas ela tem um contraponto, que ela mesma foi a ditadura. E aí, né? Então, provavelmente não veria à tona isso. Né? Não veria à tona porque ela está do lado dos que têm receio de que o governo atual vire uma ditadura. Então, claro que talvez não viesse à tona mesmo. Né? Depois, as manifestações de 2013, né? Falando, como eu falei, começou com esse pedido, né, da diminuição da tarifa de transporte público, etc. A gente lembra que virou depois um quebra-quebra, depredação do patrimônio, sininho, black bloc, tudo isso. E depois foi evoluindo para outras coisas mais interessantes, né? Quer dizer, de fato, conseguiram que se reduzisse, né, que voltasse a tarifa anterior, né, do meio de transporte público. Né? Mas foram exigidas outras coisas, né? Foi evoluindo, aí chegou a exigência da corrupção, né? De punição da corrupção, de acabar com a impunidade nesse campo, em qualquer outra delito, né, dos políticos. Bom, primeiro, o que foi conseguido? Para a gente só entender como é que funciona realmente a opinião pública e para a gente se animar a formar a nossa. Né?
Então, bateu direto no Congresso Nacional isso daí. Porque aí o Congresso Nacional teve que aprovar o enquadramento de corrupção dentro da lei como um crime hediondo, ou seja, a punição para esse tipo de crime sobe, né, por se tratar de um crime hediondo. Conseguiu que uma PEC, a PEC 37, fosse engavetada, porque a PEC 37, o que ela fazia era proibir ao Ministério Público de investigar, né, fatos. Então ela foi engavetada, porque isso foi um dos pedidos das manifestações. Foi proibido também, o Congresso proibiu o voto secreto, né, dentro do pedido de cassação de algum político, porque gostariam que fosse secreto. Ninguém sabe quem votou contra, quem votou a favor. Mas aí, com as manifestações nas ruas, que teria que ser voto aberto, isso foi também engavetado, né? Engavetado não, foi ratificado, né, essa lei. Então, claro, é importante, quer dizer, a gente lembra, né, quer dizer, o grande movimento de 2013 foi feito através de redes sociais, a gente vai falar delas numa das lives, e deu excelentes resultados, né? Por quê? Porque houve uma formação, um acesso à informação. Alguém nos alertou que tinha uma PEC 37 rolando no Congresso, né? Quer dizer, a PEC é um projeto de emenda constitucional. Você entra na Constituição, faz uma emenda. Lembre-se que a gente tem mais de 600 emendas à nossa Constituição. É muita emenda. Então, imagina que a gente saberia isso, né, se a gente não está acompanhando todo o trabalho do Congresso Nacional. Então, teve uma informação do conteúdo, uma informação verdadeira, o povo ficou revoltado e foi para a rua, né? E por conta disso, o Congresso alterou leis, né, engavetou algumas, e, bom, já visto também todo o assunto da Lava Jato, né? Claro, a Lava Jato foi para frente, quer dizer, o governo, quando começou a Lava Jato e foi se desenvolvendo, a coisa foi ficando complicada, né, para o governo anterior a esse, eles não conseguiram acabar com a Lava Jato, né, porque o povo estava a favor, não tinha que chorar, quer dizer, se você fizesse uma contra a Lava Jato, você seria proscrito nos anais da história, entendeu? Porque não tinha como, né, fazer isso, né? Então, a opinião pública ela realmente é forte. A Globo, com relação ao Covid-19, né, ela lançou em 48 horas, quando foi declarada a pandemia, né, o programa Combate ao Coronavírus, alguma coisa assim. Tirou a Ana Maria Braga do ar, tirou a Fátima Bernardes do ar e colocou em 48 horas esse programa com um jornalista que ficou aí durante 2 meses dando informação sobre o coronavírus, baixou a audiência, né? Quer dizer, a intenção era, né, falaram que a intenção era manter a população informada, com informação de qualidade e que você pudesse confiar, né, diante de muitas incertezas, tal. Então essa foi a explicação. E agora em maio voltou o programa da Fátima Bernardes com mais tempo, onde incluíram dentro a Ana Maria Braga, dentro desse programa está a Ana Maria Braga, enfim, voltaram aí com esse mix, né? Ok, né? Por que tiraram o combate ao coronavírus, esse programa, né? Simplesmente porque baixou a audiência, né? Quer dizer, o tema ficou batido, o pessoal perdeu o interesse, então voltaram com o programa da Fátima Bernardes, né? Claro, a gente pode, né, assumir que é uma das funções, né, do meio de comunicação, evidentemente, manter o povo informado sobre a situação do coronavírus, sem dúvida nenhuma. Agora também é uma grande oportunidade, né, que 48 horas, né, eles criem isso, quer dizer, eles queriam chegar, né, o primeiro, sem dúvida nenhuma, meio de comunicação a assentar as bases do que aqui eu sou um meio de comunicação de credibilidade e vou te dar as informações. Mas também a gente sabe que o programa da Fátima Bernardes e da Ana Maria Braga diminui a audiência da Globo, o ranking dela, né? Porque são programas que não têm audiência, derrubam a audiência de outros que têm muitas, né? Você começa o Bom Dia Brasil,
uma boa audiência, aí entra na Maria Braga, vai diminuindo, entra a Fátima Bernardes, diminui ou fica igual, né? E aí você tem só vai retomar a sua audiência ao meio-dia, né, com o jornal local. Então, claro, né, tirou o coronavírus porque baixou a audiência, volta a Fátima Bernardes, porque a audiência dá dinheiro. Não se esqueçam, né? A audiência é uma métrica que os anunciantes usam para escolher onde que eles vão anunciar e em que horário. Então, também são questões de oportunidade. Depois rola, quando saiu esse assunto da Fátima Bernardes, da Ana Maria Braga, rolou toda uma questão de a Globo que está endividada e quer cortar custos e etc. Né? Cara, a Globo negou. De fato, a Globo tem uma grande dívida, né? Todas as TVs abertas, né? Tem, porque é uma concessão e etc. Né? E você tem dinheiro do governo que entra, né, na sua emissora, porque é uma concessão e etc. Então, tem as suas dívidas sem dúvida nenhuma, né? Mas também tem oportunidades de negócios, né? E esse combate ao coronavírus foi uma delas, né? Esse programa. Bom, depois, princípios editoriais da Rede Globo. Né? Eles têm um documento, vocês podem entrar lá, tem um documento sobre isso que fala sobre os princípios editoriais. Uma delas é a isenção. Lá eles falam, com todas as letras, que é impossível ter 100% de isenção, embora o jornalista tenha que buscar isso dentro do possível. E tem que acolher, outra coisa que falam, tem que acolher o contraditório. Ou seja, procurar apresentar não só uma única versão, né? Mas apresentar o outro lado, apresentar o contexto, Isso às vezes a gente não vê, né? A gente não vê se a gente procura se informar, não só pela Rede Globo, mas procura comparar o que a Rede Globo fala com o que fala outros meios de comunicação, a gente vê que tem muitas meias-verdades ali, né? Ou tem uma versão enviesada, ou se dá mais peso para um aspecto do que para outro, né? Então é muito interessante, assim, na verdade, eu quis comparar a Globo com a Record, primeiro porque a Record também é a segunda maior emissora do Brasil e a 28ª emissora do mundo, né? Então ela é a concorrente da Globo direto, embora tenha uma grande distância, evidentemente, né? Ali entre uma e outra, mas é a concorrente. E depois, pela maneira como eles noticiam o coronavírus, a situação do coronavírus. A Globo, ela põe os números, ela usa as informações da concessão, né? Que agora aqui eu anotei. É o G1, né? O consórcio, né, de informação de números sobre o coronavírus. É o G1, o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, a Folha e o UOL. Quer dizer, essa concessionária, com esses poucos meios de comunicação aqui, as poucas emissoras e aqui da imprensa, né? Ela se diz dona dos números, né? Quer dizer, ela pega as informações da Secretaria de Saúde Estadual, soma isso e faz a sua coisa. Agora, o próprio dado da Secretaria Estadual é um dado que precisa ser depurado, como eu já falei aqui várias vezes, porque não é uma contagem muito precária, né? A maneira como se conta o número de mortos, né? Principalmente, que é todo o problema, né? Então, ela pega, os dados pega daí e ela nunca fala o número de curados, né? E o número de casos que estão em investigação, nunca. Ela fala os mortos, existe toda uma postura, existe toda uma maneira de falar, um rosto, né, de gravidade, existe toda uma coisa também não queria falar encenação porque é muito forte, né, falar encenação, mas tem toda uma carga corporal que você põe quando você fala sobre algum assunto, isso é o normal, né, e a Rede Globo não foge à regra, né. Então isso me chama muito a atenção, né. A Record, ela pega os dados do Ministério da Saúde, não pega desse consórcio, mas porque ela não está nesse consórcio, né? Esse consórcio não representa toda a imprensa, não representa, né? E tem um recolhimento de dados duvidosos, né?
A Record, ela pega do Ministério da Saúde esses dados e ela apresenta os dados completos. Ela vai falar os mortos, ela vai falar, né, a quantidade de pessoas infectadas, mas ela vai falar o número de curados e ela vai falar o número de pessoas que estão em observação. Isso é um dado completo. Um dado completo. Quer dizer, são maneiras diferentes de você colocar a carga no assunto, né? Eu já falei isso na semana passada e me chamou muita atenção. Existe uma amiga minha que é médica, falou que ela é geriatra, tem aumentado o número de pessoas que estão com crise de pânico por conta do excesso de informações sobre o coronavírus, mas informações carregadas de horror, vamos dizer. Tem um meio de comunicação aí que fala que como é que era? A imprensa de velório, alguma coisa assim, tá? Já não lembro. Porque, claro, né? Quanto mais aumenta, assim, quanto maior o número de mortes, parece que mais estão gostando, né? Quer dizer, vão jogando o terror, né? É claro que a gente tem que se cuidar e tem toda uma seriedade por conta disso. Mas as pessoas estão num estado, né, de pânico, né? Então, é de se pensar, né? A maneira como tem se dado as notícias, né, com relação ao coronavírus. Bom, depois, uma outra questão com relação à Globo, né, que ela é criticada por algumas pessoas, embora talvez essas mesmas pessoas não mudem de atitude, né, é que a Globo só, assim, é o jornal, né, que você torce e sai sangue, porque só dá notícia negativa. Você sai assim deprimido com o mundo, com o Brasil, é tudo uma porcaria, ninguém presta, e só tem morte no mundo, né? Isso daí também é uma coisa de se pensar, né? Porque se sabe disso e às vezes as pessoas não abrem mão. Por quê? Porque a Rede Globo de fato tem uma credibilidade bastante grande sobre o que ela fala, né? Mas também é uma maneira, é um tipo de jornalismo que se diz investigativo. Na semana que vem eu vou retomar esse conceito, o jornalismo investigativo. E o investigativo, o que ele faz? Denuncia. O que ele denuncia? A coisa que não está bem. Então, agora ela colocou aí um quadro, que é Solidariedade S.A., em que ela vai estar colocando empresas, né, que tem tem as coisas positivas que as empresas têm feito com relação aos seus funcionários dentro dessa pandemia, né? São empresas bastante grandes, ela abriu mão dentro do seu regimento interno, que tem uma política de não mencionar empresas dentro do seu noticiário, né? Mas ela mudou isso para fazer esse tipo de reportagem, de quadro, né? Solidariedade S.A. Só são empresas grandes, bancos, empresas de grande porte, e ela declarou que não tem ligação com a área comercial, ou seja, que ela não está ganhando nada dessas empresas para promovê-las. A gente diz, será? Será que ela está precisando de dinheiro? Será? Não sei, né? São oportunidades que aparecem aí, que ela pega, e é difícil pensar, né, que não tem alguma coisa financeira por trás disso, ou algum favorecimento, alguma coisa em troca, né? Porque são negócios, né? São negócios que se faz. Bom, a Rede Record, eu já falei um pouco do Covid, né? Ela é anterior, vai acabar daqui a pouco aqui meu tempo, não sei se eu vou conseguir terminar de falar dela, né? Senão eu retomo um pouquinho na próxima semana. Mas ela é de 53, ela é a terceira emissora que surgiu aqui, né? Surgiu junto com o advento da televisão, praticamente, né? TV Tupi, a TV Paulista e ela. E ela passou pela mão de muitas pessoas, né? E agora está na mão do Edir Macedo. Isso vocês podem imaginar a quantidade de controvérsias que não tem por trás disso, né? Pelo fato dela ser do fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem tantas problemáticas com relação à extorsão de dinheiro dos seus fiéis e etc. A quantidade de coisas problemáticas, de controvérsias que tem dentro dessa televisão por conta do dono, né, que é o Edir Macedo. E, bom, sobre isso eu vou terminar de falar na próxima semana, porque eu vou ter que terminar, tá? Mas agradeço a audiência de vocês aqui, mandem as suas opiniões,
Eu tô aberta, né, às discussões aqui nas nossas lives, porque são temas polêmicos mesmo. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Tchau, tchau!